Fala trader, tudo bem? Mas seja muito bem-vindo a esse vídeo mais uma vez. Vamos aqui mostrar um pouco do que foi a última semana. Se você não viu os estudos da última semana, o vídeo da última semana, eu recomendo que você ainda assim veja o vídeo. Vai fazer sentido para você e também pode ser importante para os seus estudos, ok? Então vai pescando aí alguma coisa, vai vendo aí as ferramentas, vai vendo mais ou menos como que a gente faz, como que a gente trabalha e principalmente como que o mercado oscila, né? Então se você trabalha com stop fixo, por exemplo, você sempre vai ter dificuldade de operar no mercado financeiro. Por quê? Porque é difícil. O mercado não é um mercado de uma ciência exata. Então a gente tem que ir tentando trabalhar com as variáveis para ir se aproximando do que faz sentido para a gente e o que faz sentido a gente disponibiliza aqui. Na última semana eu disse que o mercado estava vendido fora da curva, o mercado abriu comprado, né, e eu abri comprado junto com ele, comprei também, tinha colocado esse ponto de venda e esse ponto de compra. Então você analisa aí, né, se faz sentido. Primeira operação 620, segunda operação 900 pontos, né, pagou muitos pontos. Foi uma semana onde eu estava viajando, 1940 pontos. Foi uma semana onde eu estava viajando, não consegui pegar muitas das operações, acompanhar muitas operações, mas ainda assim, né, consegui operar, né, apesar de estar um pouco mais distante. Tinha colocado essa região aqui de compra. Ó, aqui eu lembro que eu fiz uma única compra, pagou 34 pontos. Acredito que eu não peguei isso tudo, não me lembro de pegar a operação nessa quantidade. Aqui pagou mais um pouquinho, perdeu essa região, né? Como eu disse, era uma região. Então, se ficou comprado aqui para o swing, não tomou o stop, pagou 93 pontos. Swing trade é vida, viu? Pagou mais 25 pontos aqui, o mercado perdeu. Aqui deu uma comprinha no VWAP, né? Eu peguei uns pontinhos aqui também, me lembro. Aqui mais uma venda, depois o mercado testou, deu mais uma vendinha de 13, né? E por fim, quem vendeu aqui para o swing pegou mais 49 pontos. Enfim, falando de dólar índice rapidamente, estou mostrando para vocês o que foi o resultado e que vale a pena seguir o estudo. Apesar de não conseguir operar, vamos ver se eu consigo jogar aqui um pouco do que foi o relatório. Olha aí, sem quantidade de contratos, sem nada, só semana do dia 4. Deixa eu jogar um ponto aqui também de uma vez. Prontinho. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Você pode acompanhar aqui um pouco do que foram as operações. Então foi 14 pontinhos de dólar. Vamos ver se a gente consegue somar tudo aqui. Se fosse um único contrato, né? Vamos somar a primeira quantidade de pontos de dólar. 14 pontinhos, mais 8 pontos, mais 10 pontos. Como eu arredondei de cima, eu vou arredondar para cima de baixo. E esse um pontinho aqui que foi certamente um engano, né? E menos 10 pontos, que foi o stop total aí que a gente tomou. 32 pontos aí na semana. Como eu disse, não consegui acompanhar o gráfico muito de perto. Mas 32 pontinhos na semana. E o índice, né? 785, mais 370, mais 555. Foram as operações vencedoras do índice, 1.700 pontos, menos 520, menos 345, né? 845 pontos de índice. Então foi uma semana interessante, poderia ter pegado mais coisas aí, não consegui pegar simplesmente porque estava, né, vendo sempre pelo celular uma vezinha ou outra e com tempo bem limitado. Então só pendurei umas ordenzinhas ali, vi que várias vezes, né, se estivesse na tela, certamente faríamos outra coisa. Mas vamos ao que interessa, né? A gente vai jogar mais uma vez na tela operacional. Nós vamos começar fazendo o estudo, primeiramente, com o dólar. Né? Lembrando que eu não tenho cunho de te ensinar como fazer isso, eu tenho cunho de te dar os estudos e os pontos para que você possa operar durante a semana. Pode ser que bata aí, nós vamos fazer o estudo para a semana do dia 11, pode ser que bata dia 11, dia 12, dia 13, 14, 15, pode ser que não bata. É um grande achismo, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer, porque eu vi que saiu daqui, né, é adicionar algumas VWAPs. Então a gente vai adicionar aqui a princípio duas VWAPs, né? Duas VWAPs que a gente vai uma VWAP. Isso. A gente vai adicionar duas VWAP porque a gente vai organizar aqui umas coisas, né, que eu acho que pode ser interessante. O que é interessante para mim observar dentro do gráfico? A primeira coisa que é interessante para mim, ok? A primeira coisa que é interessante observar aqui é esse último topo que o mercado fez. Então eu preciso considerar esse último topo e marcar uma VWAP a partir desse dia. Por quê? Porque eu tenho o último topo, né, e eu tenho um bom volume aqui. Então é provável que respeite muito a VWAP. Né? Eu gosto muito de trabalhar com VWAP, viu? Então, dia 1 do 11 eu preciso pegar uma VWAP, uma dessas VWAPs aqui, ó. A partir de, eu vou pegar dia 1 do 11 e vou colocar, aplicar, e vou colocar. Qual vai ser a aparência dela? Vai ser vermelha, né? Por que vermelha? Porque simplesmente é um movimento baixista, né? De na VWAP é um movimento baixista. E a segunda VWAP? A segunda VWAP vai acompanhar o último fundo aí que o mercado fez, um fundo mais recente, ok?
né? Eu poderia colocar uma VWAP aqui, como eu coloquei anteriormente. Acho que no estudo anterior eu coloquei uma VWAP no dia 1/10. Vou só dar uma olhada para ver como que vai ficar essa VWAP no dia 1/10. A partir do dia 1/10, aplicar aqui. Foi aqui que eu fiz o trade, ó, a compra. Então é um ponto que o mercado pode respeitar, né? Mas o mercado fica em uma região não interessante para a gente operar. É uma região quase de inoperância, porque essa região entre VWAP não é uma região interessante, tá? Então eu tenho meu último fundo relevante, meu último topo relevante, e o mercado trabalhando dentro deles. O que isso me indica é um momento de decisão do mercado. Eu vou pintar isso aqui de verde, colocar 2 aqui, a gente vai deixar essa VWAP aqui. Vou fazer trade na VWAP com muito cuidado e carinho, você vai ver que os stops não estão baratos. Operar nessa semana não vai sair barato, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é isso. A segunda coisa que a gente precisa observar é o tamanho, aí, a range, né, que o mercado tem para operar. Eu, particularmente, não gosto de operar assim, ó, com médias cruzando, entre VWAP. Eu acredito que essa região aqui seja uma região, a princípio, não interessante para a gente operar. Tá? Então, por enquanto, eu acredito que, pelo menos por início da semana, essa região não seja uma região interessante. Deve acumular alguma coisa aqui para buscar de novo sua direção. Então, a gente marca essa região como um ponto de referência, é claro. Né? Se o mercado vier aqui, eu posso operar com cautela, apesar de, né, os stops dessa semana não estão baratos, que eu já vi aqui. Vamos lá. O que eu preciso observar aqui, então? Eu vou para os pontos que interessam a gente, que são pontos de compra e venda. Eu tenho pontos muito interessantes no swing trade. Muito interessantes mesmo. Ok? Muito interessantes mesmo. Qual é o primeiro ponto? O primeiro grande ponto interessante que eu tenho, eles estão bem aqui. Eu tenho um ponto de compra aqui, ó, um ponto de compra aqui, e eu tenho outro ponto de compra aqui. Essa range aqui é uma região que eu já preciso travar, né, para não mexer nas linhas. É uma região de swing, tá? Uma região de swing trade, uma boa região para trade. Posso fazer day trade? Pode, né? Ela é indicada mesmo para swing trade, mas é uma região que você vai poder fazer seus trades aí. Então aqui é uma região que me interessa muito. Qual é o stop do swing trade? Tudo isso a gente vai ver no final do vídeo, ok? Então essas extremidades do gráfico me interessam muito e é muito provável, vamos ver como está aqui, eu não acompanho não acompanhando, mas é muito provável que eu faça trade mesmo aqui. Cadê? Ué, faltando... Ah, não, perdão. Tá certo aqui. Eu tenho aqui, né, posições muito bem montadas. Né? Esses volumes vermelhos aqui, você vê que não é uma coisa comum essa quantidade de volumes em pouco tempo. Né? Principalmente esse final aqui, eu quero mostrar para vocês essa região final aqui. Ó. Esses três candles aqui me chamam muito a atenção. Tá? Então esses três candles são ranges também, certamente ranges também importantes. Tive aqui uma força vendedora aqui também nesse final de dia. Tive uma força vendedora aqui nesse final de dia. Tive mais o que? Tive uma força vendedora aqui, força vendedora aqui. Ok, eu tenho o mercado montando suas posições na venda. Né? Então, o que eu preciso observar aqui para saber se essas operações vão me pagar ou não vão me pagar? A princípio, eu tenho o mercado trabalhando em patamares, né? Ó, o mercado já trabalhou aqui nessa região antes, mas trabalhou um pouco mais comprado, tá vendo? Então, eu tenho de fato um mercado em processo de decisão. Nós vamos operar nos pontos sem viés, que são nessas duas extremidades aqui. Eu sei que as extremidades estão distantes, mas vocês vão ver no final os stops, você vai ver se vai fazer sentido ou não. Faz mais sentido você pegar uma operação boa do que ficar aí entrando e saindo e tomando violinada e estopada para todo lado, porque essa semana em si, eu acredito que não vai ser uma semana simples de operar, tá? Então, ó, tem esse dia que foi um lixo, eu tenho esse dia aqui que me interessa alguma coisa, esse final de dia que também, como eu já havia visto aqui, me interessa, mas eu tenho assim posições muito estranhas. Então, eu opto por operar somente nas extremidades. Não me adianta pontos aqui dentro, que eu não vou operar aqui dentro. Então, esse é interessante. Não me interessa operar aqui dentro, a princípio. Então, eu opero nessas extremidades. Chegou no 5.628 a 5.609, eu posso colocar um contrato aqui, outro contrato aqui, um contrato em cada linha. É uma range de venda e aqui é uma range de compra. Apesar disso, a range, eu estou reparando que ela está uma range de 11 pontos, né? É uma range mais ou menos aí de 11 pontos aqui na parte superior, né? Aqui em cima com certeza marquei um pouquinho errado. Vou até colocar de novo para ajustar certinho, porque né, no diário acaba ficando muito
Vamos analisar só se a gente vai fazer certinho. Peraí. 623 a 609, 642 a 628. Então, você tem essa range para você operar. O que, você pode fazer? Aguarda seus gatilhos aqui. Ah, não quero entrar de uma vez? Eu acabo pendurando ordens aqui. Eu vou fazer um preço médio por volta de 616 e é por aqui que eu vou ficar mesmo. A range não é tão grande não, né? Eu havia visto errado na verdade. Então, é por aí que você vai operar. Aguarda o mercado por aí, aguarda nas extremidades. Certamente aqui você tem pontos bons para serem operados e eu vou falar quando você vai buscar no final. No swing, no day trade, vai depender do que você vai fazer. Né? Você vai ter que se adaptar aí a sua estratégia a essas regiões, mas se eu fosse você, eu só operaria dentro delas. Quando se trata de índice, vamos primeiramente excluir todos os estudos daqui. Exclusão de estudo, excluir todos os estudos do índice, 75 pontos, 10 minutos. Vamos começar dentro do gráfico diário, vamos ver se tem uma coisa que nos interessa dentro do gráfico diário. Índice tem sido mais difícil a gente operar com ele, na verdade. No último dia mesmo achei um pouco mais difícil. O índice está bem vendido, viu? O índice está bem vendido. A princípio, o índice está bem vendido, sim. Tem médias vermelhas. Você vê que isso é interessante. A gente precisa botar uma VWAP a partir do dia 28/8 aqui. Então tem uma VWAP verdinha aqui. A gente coloca ela a partir do dia 28/8. Vamos ver se faz certinho lá. Parece que não é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Vou colocar no vermelho, né? E aqui a princípio vai ficar só essa VWAP porque eu não tenho... eu preciso colocar uma aqui também. No dia 19/6. Foi meu último topo relevante. Foi. Dia 17/4, na verdade. Não, 18/6, tá certo. Dia 18/6. Esse é o indicador, vamos adicionar a VWAP. Já tem uma aqui. 28/8. 18. Acho que o mercado pode estar próximo dela, né? 18/6. Diferentemente do que a gente fez ali, pessoal. Perdeu a posição comprada. Então, diferentemente do que a gente fez ali, né? Que não teria problema a gente operar dentro da VWAP, viu? Porque são topos e fundos mais distantes. O dólar está bem curtinho, então não faz sentido. Nós temos essa região aqui que vai ser uma região de muita resistência, tem muita coisa passando aqui, médias, VWAP, Bollinger, tem muita coisa cruzando essa região, mas eu tenho um mercado bem vendido, um índice bem vendido também, né? Um índice bem vendido. E, na verdade, agora aqui, com um pouco até de divergência, eu acredito que o índice possa buscar realmente essa correção, né? A gente não tentar trabalhar com o mínimo de viés possível, mas eu vejo aqui um índice com divergências nesse fundo. Então, qual que é a tendência? A mesma do último estudo. Né? Eu tenho uma divergência nesse fundo. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o índice, a partir dessa região aqui, né, busque liquidez e suba, né, provavelmente até essa região do 133.800, que é uma região muito forte, né, 1.000 pontos aqui de muita força, colocando o mercado para baixo, o que pode ser, enfim, pode ter liquidez aí para o mercado fazer o que ele bem entender. Vamos marcar os pontos que é o que interessa a gente. Mais uma vez, não tenho pontos no diário 1 do índice, vou trabalhar com pontos mais uma vez, né, dentro de gráficos de time menor. Vamos começar por aqui, eu preciso ver o que eu tenho aqui de interessante, quais são as regiões que vão me interessar aqui, quais são as regiões do meu interesse. Então, nós vamos começar operando aqui, dentro dessa range aqui. Deixa eu dar uma olhada nessa aqui, se está mais interessante. Tô achando que essa aqui está um pouco mais interessante, hein? Algumas operações aí. Estará aqui dentro, da seguinte maneira. Vamos lá, nós vamos operar aqui da seguinte maneira. Eu tenho pontos de compra aqui. Para swing trade? Não, viu? Não posso swingar aqui. A região é fraca. Ponto para day trade. Para day trade você pode fazer. Ok? Eu tenho o que aqui então?
pontos de compra, pontos de venda. O que você vai fazer? Te dar o bizu aqui para você fazer suas operações. Candle de 10 minutos, tocou na região, fechou acima, você compra para o mercado subir. Candle de 10 minutos, tocou na região, fechou abaixo, você vende para o mercado cair. Simples assim. Então essa aqui é a range que você vai trabalhar a princípio, é uma range curta, né, mas onde eu acho que o mercado pode respeitar a princípio. Né? E se tocar e romper e fechar acima, você não faz nada. Ok? Basicamente, eu acho que essas informações podem e devem te ajudar. Quais são os stops? Por isso que eu falei, olha o day trade, o stop do dólar para essa semana. Né? São stops muito altos, stop de 14 pontos, muito alto. No swing já não está tão caro, né? São stops mais interessantes. Para essa semana, está valendo mais a pena fazer o swing do que o day trade. Por isso que eu estou falando dessa questão aí da posição. Por isso que eu comentei lá a parada que pode swingar naquela região, uma região boa. Vale mais a pena o swing do que o day trade. Tá? E aí eu tenho o swing do índice, também bem baratinho. O stop do índice está bem normal, 294 pontos. Então é um stop bem confortável para a gente tomar aí se precisar. Então você vai stopar 294 pontos, vai buscar algo semelhante, aí vai de acordo com a sua mão, 0 a 0 tem que ser considerado, enfim. Beleza? Pessoal, é isso aí. Se você não segue aí nossas redes sociais, acompanha Capitalize. Espero que te ajude. Um grande abraço, mais um abraço e tchau, tchau. Valeu!